Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um videocast Alvorada Gourmet. E o assunto de hoje, Cidade Criativa da Unesco. E a nossa convidada está como presidente da Belotour, ela que é formada em administração, especializada em marketing, e é Bárbara Menuti. Seja bem-vinda. A gente sabe que a agenda é muito ocupada, então muito obrigado por separar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Se apresenta, por favor, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de você, que está assumindo esse cargo recentemente. E aí, querido, como você tá? Estou tão feliz de estar aqui com você. Acho que é tão especial estar aqui. Primeiro, participando de um programa numa rádio que é tão emblemática para nossa cidade, né? E que posiciona a nossa cidade aí pelo Brasil afora e pelo mundo. E estar aqui com você, que é uma figura que traz a tecnologia da gastronomia de maneira ancestral, né? Familiar, e que vem liderando essa frente aqui de Belo Horizonte para o mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, vou contar um pouquinho quem sou eu. Eu sou a Bárbara Menuti. Eu estou como presidente da Belotour. Sou uma pessoa, Flávio, que acredita em movimentos que são feitos de gente para gente. E enquanto nós estamos nesse investimento que é muito necessário da inovação, dos avanços tecnológicos, eu acredito na tecnologia de gente, porque sem ela a gente não vai para lugar nenhum. Eu sou gestora, formada em administração, sou especialista em marketing e especialista em estratégia criativa e ESG. O que é ESG, gente? É a pauta que é reconhecida mundialmente para a gente falar de iniciativas que falam de meio ambiente, social e governança. Então, são as iniciativas que estão ligadas à transformação socioambiental. E a gente precisa trazê-la como transversal. E aí até a gente estava aqui conversando um pouco antes, né? O que é a Belotour, gente? Vou contar também, porque acho que a gente precisa descomplicar os nomes e as pautas. A Belotour é a empresa de turismo municipal de turismo de Belo Horizonte. Então, é a empresa pública que faz a gestão e o fomento do turismo da nossa cidade. Bom, é muito importante, como você falou, que as pessoas saibam e conheçam mais sobre a nossa cidade, né? A Belotour teve o seu antecessor, o Gilberto Castro, que ficou 5 anos. Queria aproveitar, inclusive, para deixar aqui meu agradecimento, meu abraço, que nos tornamos amigos, e eu tenho certeza que esse é o caminho com você, porque a gente já teve assim uma sintonia de cara, e vejo que você traz uma sensibilidade que vai só engrandecer a nossa Belotour e que as pessoas conheçam realmente. E o intuito do nosso bate-papo hoje é falar de algo que nós conquistamos e que poucas pessoas sabem, que é o título de Cidade Criativa da Unesco, Cidade Criativa da Gastronomia. Conta pra gente um pouquinho o que é a rede de cidades criativas da Unesco. Muito bom. Eu adoro falar desse título, e desde que eu entrei na Belotour, eu brinco que eu sento na mesa com qualquer pessoa e pergunto: você sabia que Belo Horizonte é a cidade criativa da gastronomia chancelada pela Unesco? Porque isso é de muito orgulho, né? Eu, quanto Belo Horizontina, eu fico muito orgulhosa disso, porque é uma maneira de dar uma chancela que ela é reconhecida internacionalmente para a nossa cidade. E a rede de cidades criativas, basicamente, é uma rede de cidades do mundo todo. Hoje são mais ou menos 300 cidades que são membros. E ela identifica quais são as potências criativas de cada região que podem ser exportadas e que fazem essa região aí serem diferenciadas. Aí a gente tem as cidades criativas do artesanato, da literatura, do audiovisual, da gastronomia. São 7 nichos de cidades criativas. Belo Horizonte, a gente é uma potência da gastronomia, que eu gosto de falar muito da cozinha, né? Tudo aqui em Belo Horizonte começa na cozinha. E por que é uma rede importante? Primeiro, porque ela traz uma institucionalização da nossa potência quanto cidade.
E é uma potência que ela é transversal, ela não está só na pauta turística, ela é muito importante para a nossa pauta turística. Os projetos da Belotour, eles são conduzidos e encaminhados muito diante dessa pauta, mas ela é transversal, ela passa pelo desenvolvimento econômico, ela passa pela cultura, pela segurança alimentar. Então é muito legal porque é a nossa potência de desenvolvimento quanto cidade. E aí, quando a gente pensa em rede, a gente pensa que nós estamos conectados com outras 300 cidades do mundo inteiro em um intercâmbio de experiência, em uma exportação do que a gente faz aqui para essas outras cidades também conhecerem. Então, é uma forma da gente ter essa proximidade com outras cidades e outros agentes aí que estão pelo mundo todo fazendo esse desenvolvimento criativo e com olhar social e sustentável. Eu pego duas palavras que você falou que eu acho que sintetiza essa questão. Uma é o orgulho. Eu acho que o orgulho, com certeza, foi o diferencial que fez com que nós conquistássemos essa titularidade, pois ela foi disputada com grandes potências gastronômicas como São Paulo, capital, por exemplo. Então, o orgulho que nós temos, ele é um diferencial muito forte, não só na cidade, como no estado. Eu acho que isso foi o fiel da balança para que nós conquistássemos essas titularidades. E uma outra questão é da internacionalização, porque a cidade e nós, como protagonistas, né, como donos de restaurante, e restaurante que tem mais de 35 anos, né? O Chapuri vai fazer 37 anos, a gente vem acompanhando esse crescimento turístico na cidade. A gente é prova viva que Belo Horizonte hoje pode se gabar de ser uma cidade turística, coisa que há 20, 30 anos atrás não poderia ser chamada assim. Então essa internacionalização é muito importante porque a gente tem muito a crescer, né? E aí eu queria saber o que mais que está sendo feito e o que está sendo projetado para a gente dar continuidade e explorar essa ferramenta tão importante que é a titularidade de cidade criativa. Até trazendo uma informação aqui que eu acho que é muito interessante, que a Organização Mundial do Turismo, ela reconhece, né, diante das pesquisas e estudos feitos, que a gastronomia ela é o terceiro agente que movimenta as pessoas a irem para um destino turístico. Então, isso é muito interessante, porque olha só, dentro de diversos atrativos, nós estamos aí com um dos três principais. E aí, também pegando um pouco da sua fala, Flávia, antes de eu voltar aqui para cidades criativas, é muito importante que o Belo Horizontino ele tenha esse pertencimento e o reconhecimento que a cidade é uma cidade com atrativos turísticos fantásticos. Porque nós nos tornamos embaixadores da nossa cidade, né? Quando alguém vem de fora para cá, procura geralmente um Belo Horizontino e fala: ei, o que eu faço aí? A gente fala: vai lá no Chapuri, vai dar uma volta na Pampulha, vai no cinema, no Cine Teatro, vai passear pelo centro, mas sempre com a gastronomia, vai no Mercado Central. Então, eu acho que é muito importante nós reconhecermos os nossos atrativos que perpassam pela gastronomia para a gente conseguir ser embaixador com propriedade, né? Aquela coisa que a gente falou, sair do achismo e ter já as coisas mais concretas. E aí, quando a gente pega, assim, hoje a Belotour, como um dos agentes que estão ali à frente dessa gestão do título de cidade criativa da gastronomia, a gente tem diversas iniciativas. E todo o nosso calendário e projeção, eles caminham em torno disso. Então, a gastronomia é uma pauta central para a gente. A primeira coisa é que a gente tem um comitê gestor que faz a gestão das ações que são implementadas em torno dessa temática. E por que esse comitê gestor é importante?
porque faz com que as ações elas sejam discutidas de maneiras mais amplas, olhando de maneira transversal, considerando que outras pastas estão puxando. Então, igual eu falei, esse comitê gestor ele é composto hoje pela Belotur, à frente, mas a gente tem a Secretaria de Segurança Alimentar, que foi importantíssima para a gente conseguir o título de Cidade Criativa da Unesco. A gente tem a cultura que gastronomia, cozinha é cultura, é sobre herança, é sobre tradição, é sobre o fazer. E a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também, que chega junto com a gente, que aí a gente nem pode... É muito evidente, né, o quanto que essa temática ela é muito cara para o nosso desenvolvimento. E aí, além disso, o que a gente vem fazendo, né? Então, a gente tende a ter uma gestão ampla para que diversas pessoas possam sentar e discutir o que está sendo feito. A gente tem dentro da rede, a gente tem muito esse intercâmbio cultural com outros países, igual vocês estão indo agora para Buraidá, na Arábia Saudita, representando Belo Horizonte, levando a cozinha belo-horizontina para outro país, né, para outro continente. Olha isso, que maravilhoso. Então, essa é uma iniciativa que a gente faz muito com outras cidades de intercâmbio cultural. A gente lançou agora, faz um mês, o Place Branding, que é basicamente qual que é o nosso posicionamento de marca quanto gastronomia, quanto cidade da gastronomia. E por que é isso importante? É um estudo que ele foi feito com muita escuta com os atores da cidade, diferentes segmentos, chefes, agricultores, empreendedores, que a partir dele a gente fez a consolidação do que é a gastronomia belo-horizontina, aonde estamos e para onde vamos. Ele serve como uma direção também. E aí esse estudo, ele está aberto, ele pode ser acessado aí por todos que desejarem. Então, por exemplo, você ali, proprietário do Chapuri, você pode acessar esse estudo e pegar insumos para estabelecer o seu desenvolvimento, o seu plano estratégico para daqui a uns anos e para agora também. Quais são os tipos de ações que fazem sentido? Eu participei do estudo, achei muito bacana e costumo falar assim, a conclusão dele é algo que a gente já sabia, mas tem um grande porém, que agora a gente sai do achismo, né? Agora a gente tem um embasamento técnico, palpável, até mesmo para reivindicar as necessidades do setor. Então eu acho super propício até para esse momento, esse ano de eleição, para que fique o recado para quem for assumir as cadeiras, que a gastronomia, que a cozinha belo-horizontina, ela tem um potencial, uma importância no desenvolvimento socioeconômico da cidade. Como a gente vinha falando, né, que o turismo vem numa crescente, vem mudando ao longo dos anos. Então hoje a gente tem certeza e embasamento para dizer, não, nós somos uma cidade turística, o turismo desenvolve socioeconomicamente a cidade e é importante. Então eu vejo que hoje esse estudo é de grande valia. E aí aproveitar, como falou, onde acessar esse estudo? Qual o canal? E quais os canais para a gente acompanhar os trabalhos da Belotur? Tá. Os trabalhos da Belotur vocês podem acompanhar pelo portal Belo Horizonte, pelo Instagram também da Belotur, que a gente coloca muita informação lá, inclusive sobre os demais canais que são com maiores informações. O Instagram da Belotur é @BHBelotur. E a gente tem o LinkedIn da Belotur também, que eu estou muito feliz de lançá-lo. A gente colocou agora na minha gestão, porque é uma forma da gente tangibilizar toda a esfera do negócio assim, que a gente gerencia quanto empresa pública aqui na cidade, né? Dos potenciais de negócio da nossa cidade. E a gastronomia é um deles. Então, mas agora nós estamos em vedação eleitoral. Então, todos esses programas, todos esses canais, eles estão fora do ar, por isso. Mas, a partir de novembro, já vão estar de volta e todos os cidadãos aí, visitantes, vão poder acessá-los. E a Rádio Alvorada, sempre de portas abertas, quando precisar fazer algum comunicado, passar alguma informação, que eu acho que é através da informação que a gente vai criar essa cultura e esse pertencimento que o Belo Horizontino
é parte fundamental disso tudo. Como você falou, né, desse orgulho. Nós já temos orgulho de titularidades como capital mundial dos bares, né? Isso é algo que nós criamos pela nossa história, né? E aí agora a gente tem essas titularidades oficiais, então a informação acho que é o caminho para que a gente faça esse trabalho de formiguinha para cultuar na nossa comunidade. Demais. Eu te agradeço muito, viu, Flávio, pela abertura e por a gente estar aqui conversando. E você fala sobre informação, eu gosto muito de trazer informação e eu tenho aprendido muita coisa, assim, que por fora, né, antes de entrar na iniciativa pública, eu não tinha essa dimensão. E aí eu gosto de trazer porque são informações que embasam o cidadão belo-horizontino, né, dão esse legitimam os nossos achismos e as nossas falas, mas que também geram um sentimento de orgulho. Então, por exemplo, quando você fala de Belo Horizonte, capital dos bares, são 28 bares por quilômetro quadrado. Olha isso. Uhum. Eu não sei se é uma informação que você tinha esse conhecimento dessa maneira. Eu sabia que nós éramos a cidade dos bares, mas com esse detalhamento, 28 estabelecimentos. A outra coisa, por exemplo, o queijo, né, que é um importante insumo, um importante alimento da nossa base alimentar. 1/3 do queijo vendido em Minas Gerais passa pelo Mercado Central. São 300 toneladas por mês. Olha, imagina, eu não consigo nem mensurar quantos são 300 toneladas, assim, materializar, porque é muita coisa. E tudo saindo de Belo Horizonte, né? Olha só, você indo representar Belo Horizonte fora agora do Brasil. Isso é muito legal. Essas informações são muito importantes, até para as pessoas entenderem. Eu tive a oportunidade de participar da criação do dossiê para pleitear a titularidade, que não é só os grandes restaurantes, os restaurantes de alta gastronomia, né? A gente tem a nossa singularidade, nossa diversidade nos mercados, o restaurante popular, os restaurantes populares de Belo Horizonte, que eu já tive a oportunidade de cozinhar neles, é um orgulho para a nossa cidade, é um case que outras cidades vêm estudar. Então, isso tudo foi responsável para construir um dossiê que a nossa gastronomia ela é realmente plural. Então, não acho que essa titularidade são de restaurantes de alta gastronomia. É a nossa gastronomia num todo. E ela está nos bairros, nos rincões da cidade, né? Não só no grande centro ou na Savassi. Ela está em todos os lugares e reflete a nossa cultura, o que nós somos, né? Então, eu tenho certeza que essa conquista foi por conta disso, né? Porque a gente tem coisas na nossa cidade que a gente não encontra em nenhum lugar. Total. Né? Eu trago aqui na camisa aqui algumas referências, o Caol, o Nonô, e tantos outros, que a gente sai de Belo Horizonte, mas a Belo Horizonte não sai da gente. Quando a gente vai para fora, se você comer um Caol em qualquer lugar do mundo, você vai saber que aquilo é de Belo Horizonte. Se você comer um fígado acebolado, você vai remeter ao Mercado Central, não tem jeito. Comer uma broa de fubá vai te remeter a Comercial Sabiá. Quer dizer, é nossa cultura e está na nossa cultura a hospitalidade, né? Eu vejo que hospitalidade é o nosso negócio. Então, acho que a gente tem que explorar e ter orgulho, porque todo mundo reconhece isso. Eu que tenho a oportunidade de estar na linha de frente, né, com um restaurante que recebe tanto turista e tanto turista de fora, eles ficam encantados. Então, a gente só agradece a Belotur pelo trabalho que vem fazendo e nos disponibiliza para estar colaborando sempre.
E precisamos, tá? Eu acredito muito em ambientes colaborativos. A gente precisa de pessoas que pensam diferente, sentadas juntas, para a gente pensar em soluções, né? Quando a gente fala de uma governança que ela é pública, de uma gestão, de elaborar ações públicas, é para a cidade como um todo. Não é para a gente só como a Bárbara, só como Flávia, é para muita gente. Então, como que a gente pode pensar de maneira coletiva? Então, vamos sim requisitá-lo para a gente pensar colaborativamente. E tem uma coisa que você falou que eu acho que é tão importante, porque quando você traz esse olhar de não é a alta gastronomia somente, é o todo, é porque é a nossa história, é a nossa forma de fazer amizade, é a nossa forma de receber as pessoas, tudo começando na mesa. É a forma que as nossas matriarcas cozinhavam, né? Quero até citar Dona Nelza Trombino, sua mãe, porque é uma matriarca não só sua, da sua família, é de Belo Horizonte, tá? Traz toda a história, toda a forma de fazer, o saber ali na condução da cozinha do Chapuri, e que foi aí representada por ela pelo mundo inteiro. Então, é para esse lugar que a gente precisa retornar, para essa tradição, né? Para esse lugar do alimento, de como que a gente tece as nossas relações. É bem lembrado pela Bárbara, as matriarcas, né? Inclusive tem um documentário As Três Marias, que fala da Dona Lucinha, da minha mãe, Dona Nelsa Trombini, Dona Maria Estela Libânio Cristo, que elas sintetizam tantas outras mulheres, né? Porque a cozinha é feminina, né? A própria palavra é feminina, então elas representam esse feminino tão importante na nossa cultura. E mudando um pouquinho de assunto, os eventos, né? A gente está em pleno Arraial de Belô e eu imagino que o próximo grande desafio é o Carnaval, né? Sim. Me fala um pouquinho dos preparativos, dá um spoiler aí pra gente do Carnaval 2025. Olha, essa é uma pauta, inclusive, muito cara para o prefeito Foad, assim. Ele, desde que eu cheguei na Belotour, ele olhou para mim e falou: ó, Bárbara, faz muito bem o Arraial e já vamos pensar no Carnaval, porque é um evento que ele é para além da celebração em fevereiro, né? Ele acontece o ano todo. Então a gente tem escolas de samba se preparando, a gente tem blocos caricatos, blocos de rua, todos já trabalhando, ensaiando, pensando como vai ser o cortejo. O cortejo é o momento que sai o desfile, a celebração, mas é muito para além disso. Então nós já estamos pensando e trabalhando o Carnaval dentro da Belotour. Estamos ali, primeiro nesse exercício dentro de casa, que eu acho que é importante até para a gente conseguir compartilhar já um caminho mais inicial com o todo, né, com a sociedade civil, para aí a gente começar o exercício de estabelecer de fato qual vai ser a direção, mas estamos trabalhando sim, olhando para a diversidade de agentes, mas pensando que o Carnaval de Belo Horizonte também é um só. Ele tem uma questão que eu venho trazendo muito isso como olhar, que é olhar para o Carnaval de maneira institucional, né? Como um grande evento que hoje se consolida como um dos melhores carnavais do Brasil e tem essa visibilidade, inclusive, internacional. Mas o que é peculiar e o que traz a preciosidade do nosso Carnaval, além dos índices de segurança, de como que a cidade é estruturada, são as diversidades de manifestações. Então, a gente olha para cada uma delas, mas também trazendo esse olhar institucional. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando. Queria deixar o espaço aberto para você passar alguma mensagem ou algum contato, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Qual aroma, qual sabor que remete à sua memória afetiva? Qual a comida que você passa assim no lugar e cheira e mexe naquela gavetinha que mexe com a sua memória afetiva? Nossa, são tantas comidas, né? A gente estava até conversando sobre isso também, porque são tantos aromas que fazem parte da nossa comida,
mas eu te confesso que, inclusive quando eu cheguei aqui, senti o cheirinho de pão de queijo. Nossa, dá uma sensação de conforto, de algo afetivo, né? De alguém querido esperando a gente. Então, o cheirinho de pão de queijo, ele mexe muito comigo. E aí, passando um pouco do que eu gostaria de transmitir aqui nesse encontro, né? Eu tenho me encantado muito depois que eu entrei na Belotour por todos os projetos que a empresa desenvolve e todos os projetos que são feitos com muito carinho, muito cuidado e com um olhar para o nosso município mesmo, para as demandas dele. E aí, olhando para esse projeto, eu venho descobrindo o quanto Belo Horizonte é uma cidade incrível. Óbvio que eu já vivenciava essa cidade incrível, mas é muito mais do que eu imaginava, sabe? Que é aquilo de se apropriar das informações. Então, quero deixar o convite para todos os belo-horizontinos que desejarem conhecer mais sobre Belo Horizonte, acessarem os canais da Belotour, institucionais, que a gente já falou aqui, né? O @BHBelotour, o LinkedIn da Belotour, o portal Belo Horizonte. Estamos super abertos para conversas. Lá dentro da Belotour tem um local que a gente recebe que a gente faz todas as informações turísticas. Então, qualquer Belo Horizontino que queira ali também conhecer qual é a história da sua cidade, que a gente divulga turisticamente. Estamos super abertos. E fazer o convite para as pessoas se apropriarem dessas chancelas, né? Sentirem pertencentes a ela, porque é do município. Então, esse é o que eu gostaria de deixar aqui como desejo, como convite e como inspiração. Exatamente. Essa titularidade não é do prefeito, não é da cidade, não é da Belotour, é dos cidadãos, né? Então, realmente, acho que a mensagem é essa. Muito obrigado. Querido, obrigada. Seja sempre bem-vinda. Portas sempre abertas. A casa de vocês. Precisando. E não foi combinado. O prato que eu vou preparar na Arábia Saudita vai ser um pão de queijo recheado com tâmara. Tá vendo? Vai mexer com sua memória afetiva. Olha só. Tá vendo como as coisas são? É isso aí. Afetivas. Obrigada, querido. Eu que agradeço. E obrigada, Rádio Alvorada, pelo convite. Muito feliz de estar com vocês. Dispõe. Muito obrigado a vocês. Quem chegou até aqui, curta, compartilha e acompanha a gente aí na web.